Tricolor de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando agora em definitivo, eu peço aos amigos e às amigas aquele pacote do YouTube para vocês não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e nos ajuda no engajamento. Pedir também, galera, tão importante quanto, que vocês deixem um hype nesse vídeo. E como é que você deixa um hype? Depois que você dá o like, abre aí a opção hypar, você clica no hype, você vai estar ajudando a gente a distribuir o conteúdo do Resenha mais tricolores. Estamos aí com 29.500 quase inscritos, quase batendo 30 mil, e vai ter sorteios aqui no canal. Então ajuda a gente a bater os 30 mil inscritos aí, que vai fazer toda a diferença para o nosso conteúdo, ok? Começando o Resenha Express de hoje, Resenha Express movimentado, né? Ontem a gente já tinha trazido aqui no canal matéria falando sobre a Bárbara Coelho, e a Bárbara Coelho, ela tá preocupada com o Fluminense, ela é tricolor, né? Então ela tá aí que nem eu, né? Todo Fluminense e Vasco eu fico daquele jeito, né? Só que ela ainda acho que era um pouco, até por ser mais nova que eu, bem mais nova que eu, né? Ela é um pouco, sei lá, como eu posso dizer assim, ela não tem muita noção do que é um Fluminense e Vasco, né? Eu já sempre fico escaldado com esse clássico. Ela já acha que o Fluminense tem que passar o carro. Vamos ver o que a Bárbara Coelho falou aí ontem na Cazé TV a respeito desse Fluminense e Vasco, e não só Fluminense e Vasco, do comportamento do Fluminense. Vamos ouvi-lo aqui com a palavra aí, a Bárbara Coelho. Vamos ouvir a Bárbara Coelho. É você ter um bom time. Tem mesmo. E que tem, o Fluminense tem, e você cair na mediocridade, cara. Sim. E aí você vai ser eliminado da Copa do Brasil, aí vem uma Libertadores super acessível até a semifinal. O adversário mais difícil que o Fluminense vai pegar é o Palmeiras, se o Palmeiras também chegar, né? Tem todas as condições para fazer uma semifinal. Cara, a sensação que dá é que o Fluminense, com todo respeito ao Vasco, mas tá se apequenando, cara. Tá respeitando demais o adversário. Hoje a gente vive um momento muito melhor do que o do Vasco. É, com certeza. Tem melhor time. Tem um time muito melhor. Savarino, Porra. John Kennedy, Hulk, Canóbio, Serna, Lúcio Acosta, que tá devendo. O jogo dele foi muito abaixo do esperado. Aí você olha, até o setor do meio campo. Hércules e Martinelli é uma ótima dupla de volante e que chegam bem para finalizar. Essa característica tem sido pouco aproveitada pelo Fluminense também. E o Pedrosa é vascaíno, teve canal de Vasco, cresceu com o canal de Vasco, é vascaíno, apaixonado. Então o meu medo é você ter um bom time. Tem mesmo. E que tem, o Fluminense tem, e você cair na mediocridade, cara. Então, o que ela falou aqui da mediocridade, galera, eu concordo com ela, né? Mas essa mediocridade não é só mediocridade, aí que tá a questão. Existe um trabalho, existe um problema acontecendo no Fluminense, que não dá para negligenciar. O trabalho do treinador é ruim, né? Um treinador que é conservador, que é fraco. E o Felipe Melo também falou sobre isso, falou sobre o Zubeldia, tá? A gente já vai colocar aqui a fala do Felipe Melo. Vamos colocar agora, né? A fala do Felipe Melo repercutindo. Ele falou só a verdade. Repercutindo e falando sobre o Zubeldia. Em cima disso que ela falou, só que mostrando que o problema também não é só o comportamento do time, e sim o trabalho do treinador. O trabalho ruim do treinador. E ele foi até sincero, porque ele tocou aqui em pontos sensíveis, como, por exemplo, até o filho dele, que ele chegou a falar, na entrevista inteira ele fala sobre isso. Mas vamos ver esse pedaço aqui, que ele fala que o trabalho do Zubeldia chegou no teto. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ouvir, então, o Felipe Melo. O Zubeldia, ele foi xingado ontem quando terminou o jogo, vi que o Hulk também ele sai vaiado. Sobre o Zubeldia, eu sempre falei que eu entendo que o Zubeldia, apesar de não ter a mínima simpatia pelo Zubeldia, por tudo que ele fez, que eu presenciei ele fazendo com a base do Fluminense, dentre esses jogadores da base, o meu próprio filho. Então ele cita aqui o filho dele, tá vendo? Mas o que não é mentira, né? Ele vai falar agora, ó. De não deixar o meu próprio filho treinar juntamente com outros garotos da base, treinar com o profissional. O garoto é profissional e não pode nem treinar com o profissional. Você imagina? A cada uma semana, 3 vezes na semana, eu treinava dentro da academia e depois treinava sozinho. Ele mais 4 lá que estavam no profissional. Então, assim, zero simpatia por um cara que faz isso aí com o ativo do clube, com a base do clube. Mas eu acho ele um bom treinador. Creio que o Zubeldia é muito bom treinador. Aquilo que eu converso com alguns atletas do Fluminense, faz um ótimo trabalho. Mas o que eu entendo é que parece que o Zubeldia bateu no teto. Vi que o Zubeldia ele foi xingado.
Tá, ele foi sincero, porque ele fala, né, que sobre a questão do que ele fez com o filho dele, que foi uma sacanagem, não sei o quê, com os garotos da base, mas que o trabalho dele bateu no teto. Ele acha que não tem mais margem para evolução do trabalho do Zubeldia. E é uma coisa que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né, gente? Quem acompanha aqui o Resenha, quem acompanha outros canais independentes, como o próprio canal do Leandro Dias, né, o Laranja, o Sérgio Moretti, a galera do Vamos Tricolores, canal Vamos Tricolores, canal do Laranja. Quem acompanha, pô, tá acostumado e sabe que a gente fala sobre isso o tempo todo. Então, assim, que o trabalho bateu no teto, eu tô falando bem antes da data FIFA. Bem antes da data FIFA. Tô falando, inclusive, que era pra mandar embora, contratar um novo treinador pra tentar salvar a temporada. Mas não foi isso que a diretoria do Fluminense fez. Ela preferiu esticar a corda, dobrar a aposta e ver até onde vai chegar esse trabalho. Eu só espero que isso não tenha prejuízos para a temporada do Fluminense, porque a gente teve a chance, mas não aproveitamos a chance que a gente teve de resolver o problema, de cortar o mal pela raiz. Os caras dobraram a aposta e seguiram dobrando a aposta, e tá aí a situação que vocês estão vendo. Galera, o Frederico Chaves Guedes, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, ele começou a sua nova jornada na base do Fluminense. E vamos ouvir aqui a fala dele, que a gente vai botar porque é a imagem da Flu TV, ouvir a fala do Fred na sua apresentação lá em Xerém. Vamos ouvir. Torcida Tricolor, saudações, obrigado pela recepção de sempre. Podem ter certeza aí que vai ter mais um guerreiro agora no comando ali e mostrando para esses moleques aí que tem que ir para cima, que tem que estar sonhando sempre em representar o Fluminense e mostrar para ele o peso e a felicidade de representar o nosso Flusão. Ele fez um videozinho falando sobre isso, sobre a necessidade de representar o Fluminense, a importância de estar no Fluminense, né? Ele já treinou normalmente com os garotos do Fluminense, enfim. E tá lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muita gente não tá acreditando que o Fred fará muitas mudanças no Fluminense, né? Mudanças significativas. Essa é uma discussão complicada também, porque o Fred também, querendo ou não, ele é muito próximo a Mário, a Matheus e por aí vai. Mas tem até imagem aqui, ó, do treinamento. Essa aqui a gente pode colocar, a imagem dele já dando treinamento pros garotos, tá vendo? Ele lá dando treinamento pros garotos. Aqui é a chegada dele em Xerém. Tá, e o Mário ali, o Matheus Montenegro, por isso, enfim. Tá aí o Fred sendo apresentado ao Fluminense. E, cara, o Zubeldia falou sobre isso, sobre a comunicação com o Fred e a importância de ter essa comunicação com o Fred. Uma matéria do GE, coincidentemente ontem, depois da gente falar sobre a situação do Riquelme, né, que o Riquelme estava insatisfeito com a forma como estava sendo conduzida a sua carreira no Fluminense. Ontem o GE soltou à tarde, depois do meu vídeo de manhã, um monte de coisa relacionada até mesmo ao Riquelme. Vamos começar logo com isso, ó. Inclusive isso aqui, ó. Zubeldia admite erro no caso Riquelme. Explica cautela com os jovens do Fluminense. Isso aqui eles soltaram ontem, ó, dia 3. Só que foi à tarde. De manhã eu falei que o Riquelme estava insatisfeito. E à tarde o GE soltou aí essa matéria falando que o Fluminense, o Zubeldia reconhece erro com o Riquelme, enfim. E aqui ele vai falar o seguinte, ó. Que todo o nosso staff tem comunicação com os treinadores e coordenadores do Sub-17 e 20. Não invadimos lá e nem eles aqui, mas mantemos contato, trouxemos jogadores para colaborar e eu vou observando as promessas que tem o Fluminense. Por isso temos que ter comunicação permanente com o time de baixo. Por exemplo, o Wesley. Ele está aqui e baixa para jogar todo final de semana, coisa que não fizeram com o Riquelme. Chegou ao time principal e ficou perdendo competição. Isso acontece por falta de comunicação com o time de baixo. Aí ele criticou, né, os treinadores anteriores por não fazerem essa comunicação. Ele praticamente fez uma crítica aqui. E aí ele fala, né, que com o Fred vai ser diferente, que ele vai conversar com o Fred para tentar resolver. E aí é nessa matéria que ele fala, ó. Zubeldia projeta comunicação com o Fred. Esses patrocínios são bravos. No Sub-20 do Fluminense, desafios com promessas. Eu não vou botar o vídeo que é do GE, mas ele fala aqui o seguinte, né? Vamos lá, vamos botar aqui, ó. Tá, isso aqui já vimos. Ele vai falar aqui embaixo sobre isso, ó. Que é um ponto mais difícil quando chegam 17 e 18,
que a gente precisa controlar a promoção do jogador, ele vai falando da dificuldade que o jogador tem, e aí ele vai falando aqui que no caso do Fred, vai ser mais fácil a comunicação, até pelo Fred ser um ex-jogador, né? Enfim. Aí ele vai falando, ó, aqui embaixo, ó, no caso do Fred, a lógica é a mesma, ele está lá e nós aqui, que ele experimente, forme jogadores, seja uma ponte e no futuro, não muito distante, possa ter chance de dirigir o time profissional. Imagino que seja um projeto institucional, tá dizendo aqui ele, dizendo que ele entende que é um projeto institucional do Fluminense. Assim aconteceu comigo no Lanús, falei com o Fred na parte da metodologia, com o Mário falei que tinha que ter gente lá que possa dirigir aqui e conheça a história, tem que falar com ele, que é ídolo, até que perca 3 partidas depois, vai sofrer como todos, tá brincando ele aqui. Enfim, mas ele falou da importância dessa conexão com o Fred, né, e que ele, como um líder, ele vai contribuir muito com isso. Enfim, falar é uma coisa, né? Quem negligencia a base o tempo todo, meter essa de que foi feita uma transição antes dele ruim, do Riquelme expondo os outros treinadores, como se ele não tivesse participação nenhuma nisso daí, é muito fácil, né? O Wesley Natan, por exemplo, que ele diz que está tendo uma ótima transição, ele não bota para jogar também. Então, assim, botar para treinar no profissional para depois ficar jogando na base, não tem sentido nenhum, mas esse é o Zubeldia, arrumando aí desculpas para isso, né? Enfim, e tudo depois da notícia que a gente deu pela manhã, mas vida que segue. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter esse contato mesmo com o Fred, como ele tá falando aí, que ele tá dizendo que vai ter contato com o Fred. Ele já falou do projeto institucional de ter o Fred como treinador, demonstra que ele tá preocupado, querendo ou não, ele tá preocupado. Já manifestou ali meio que a preocupação dele. E é isso, cara, o Zubeldia, cada dia que passa, ele vai ficando mais desgastado. É um trabalho que está já em viés de fim, querendo ou não, tá terminando esse trabalho, um trabalho que tá morto, mas está sendo empurrado. É aquilo que eu sempre falo, estão protelando o fim, né? É como se estivesse vivendo à base de morfina, esse trabalho dele aí. Enfim. Esse foi o Resenha Express, saudações tricolores, um forte abraço para vocês. Hoje, aqui no canal, né, às 8 horas da noite, tem os 4 tricolores. A nossa resenha, eu, Leandro Dias, Rafa Paiva e o meu querido amigo Sérgio Moretti, estaremos aqui ao vivo falando de Fluminense. Eu espero vocês. Valeu.